Olá pessoal, 2023, um ano de fundamental importância para Jorge Gomes Advogados, um ano que completamos 20 anos de história, nossa história é contínua, e esse ano, dentre todas as comemorações, dentre todos os eventos que a gente vai ter, que a gente vai proporcionar, justamente demonstrando o DNA do escritório, nós elegemos a plataforma de podcast para poder demonstrar um pouco dessa história. E começamos naquilo que a gente mais acredita no escritório, que é justamente a sucessão da essência do escritório, da nossa verdade. E aqui conosco está a nossa quarta sócia do escritório, doutora Micaele, convidada e consolidada como sócia agora de 2023, ou seja, ela fez a abertura de todos os eventos, de todas as comemorações do escritório esse ano. E aí, nesse sentido, eu gostaria que ela colocasse um pouquinho da verdade dela em relação a tudo isso que a gente vai vivenciar, para que a gente possa, também no decorrer dessa conversa, desse bate-papo, poder desenvolver um pouco dessa história marcada pela Jorge Gomes Advogados. Olá a todos, eu sou a Micaele, como o doutor mesmo disse, a quarta sócia do escritório, né, doutor? E é um prazer enorme, nos 20 anos de Jorge Gomes, fazer parte desse quadro social. Então, assim, é um prazer muito grande, nos 20 anos, fazer parte desse quadro social e ser a primeira mulher, além de tudo. Então, eu fico muito feliz porque os valores do escritório convergem muito com os meus valores e é o que a gente acredita. E tenho certeza que será um ano de muito sucesso para todos nós, né? Eu acho que esse ano marca muita coisa e o timing acho que foi muito legal, né? Da gente conseguir ter essa oportunidade, né, de conseguir chegar nesse momento e com uma marcação que pode ser simbólica, mas ao mesmo tempo ela tem conteúdo. Esse evento de conseguir construir uma sociedade de pessoas que agrega individualmente, né, cada um com o seu valor específico, uma história de construção, né? Ela é contínua, cada dia puxa outro, que no contexto ela vai criando, né, elos que vão se amarrando e deixando cada vez mais forte. Eu fiquei muito feliz de poder, né, esse ano iniciar já com muitos desafios, com muitos projetos, mas ao mesmo tempo com forças novas e revigorada aí com a nossa nova integrante, né? Mas enfim, acho que era isso, né? É muito bacana, né? A gente vem vivendo ao longo desses 20 anos grandes transformações e épocas muito marcadas, né, por uma série de eventos internos e externos, né? A evolução da economia, os problemas que a gente vivencia, né, o nosso cliente vivencia na nossa principal área de atuação, que é o direito tributário, e a forma como isso afeta diretamente a vida das pessoas. Não tem como a gente não viver isso de maneira muito intensa, e é muito bacana olhar isso de dentro para fora e de fora para dentro, né? De dentro para fora a gente está vendo as agruras que o contribuinte vive, né? O sofrimento que o contribuinte vive, todas as dificuldades para sobreviver num ambiente de negócios tão adverso, e ao mesmo tempo a gente, enquanto equipe, precisa se adaptar e evoluir junto, né? Então o escritório também, hoje olhando para trás, né, a gente vivencia uma transformação muito grande na dinâmica do escritório, e é muito enriquecedor viver o momento de hoje. Todos os momentos foram importantes, mas é muito enriquecedor esse momento de hoje, em que diante desses novos desafios a gente também fortalece mais uma vez a nossa estrutura, né? Ela vem sendo fortalecida em todos os níveis, mas agora também ela se fortalece no nível dos sócios, e acho que isso é mais um sintoma feliz
do momento de amadurecimento do escritório, né? E o que é muito interessante, agora que enquanto você falava eu estava aqui refletindo, todas as preocupações que a gente entrou nesse ano vivenciando, mudança de governo, todas as preocupações geradas com isso, quebra de teto de gastos, enfim, isso repercute diretamente na economia e que, como você falou, a principal área de atuação do escritório é direito tributário, que tem um reflexo imediato em relação a isso. E se a gente for olhar, o escritório nasceu justamente no primeiro ano de governo do atual presidente Lula, né? Então o escritório, a história dele marca uma história recente do Brasil, uma história recente que passou pelos dois governos do presidente Lula, pelo governo da presidente Dilma, pelo mandato pequeno do presidente Temer e mais recentemente pelo presidente Bolsonaro. Com isso, o escritório de 2003 para cá, com toda essa vivência dessa história recente no Brasil, e principalmente pela área que a gente atua, trouxe um amadurecimento muito importante, né? O direito tributário, ele é ciência, mas ele é realidade, né? Ele é uma percepção do que está acontecendo no cenário econômico, no cenário político, para a gente poder também antever para os nossos clientes quais serão os próximos passos, né? Foi recentemente publicado a tentativa, a pretensão de se mudar, por exemplo, novamente o regimento do CARF, que é o órgão administrativo de julgamento tributário, no que se refere ao voto de qualidade, com uma pretensão muito grande de que haja uma maior arrecadação tributária, né? Então, o que é muito interessante é isso, é chegar nos 20 anos com toda essa carga de conhecimento, de estudo, de comprometimento com a história dos nossos clientes, mas acima de tudo, com essa experiência, com o dia a dia, com o trato, com mastigar diariamente o direito, né? Quando a gente abriu o escritório lá em 2003, a gente sempre colocou, e o Thiago entrou no escritório logo em 2004, logo em seguida o José Mauro entrou no escritório em 2005, e a gente sempre colocou isso. O maior propósito da abertura do escritório, diante dos escritórios que a gente já tinha vivenciado, tinha participado, era que o cliente não era número de pasta, o cliente tinha nome e sobrenome. E é isso, talvez um dos maiores orgulhos que a gente tem, completando os 20 anos do escritório, a gente conserva essa essência. Cliente continua tendo nome e sobrenome. É muito legal falar sobre esse valor que a gente, né, não só acredita, mas pratica diariamente, desse atendimento próximo ao cliente, né? A gente não quer ficar se comparando com outros escritórios, mas existe, de certa forma, uma prática em várias estruturas aí de escritórios em que o sócio é uma pessoa intangível, né? Uma pessoa intangível e inatingível. Ele está ali numa posição que muitas vezes ele não participa ali diretamente da vida do cliente. E a gente acredita justamente no contrário, né? De participar ali diretamente do processo de tomada de decisão e tomar uma posição contundente, né? Já tivemos várias situações em que recebemos feedback do cliente do tipo, olha, para advogado tudo depende. E de certa forma não é mentira isso, mas a gente precisa ter ali a coragem de se posicionar e de fato poder participar do processo de tomada de decisão, né? Eu dizer para o cliente que, olha, pode ser isso ou pode ser aquilo, no fundo eu não disse nada, né? Então acho que é um valor... Ou às vezes simplesmente dizer não, né? Isso não, isso é arriscado. É fácil também dizer o não. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. A questão é construir um sim dentro de uma segurança, dentro de um fundamento embasado que não coloque o cliente à mercê de um risco e de um eventual passivo, né, tributário principalmente. Até completando isso, né, uma coisa que a gente também já pôde vivenciar muitas vezes, que para dizer não a gente estuda 10 vezes mais do que para dizer sim, e se chegar nesse extremo de dizer não, a conversa não termina no não. Olha, infelizmente não dá,
mas nós conseguimos construir essa outra alternativa, que é uma alternativa viável, né? Então, acho que, falando de nossos valores, acho que é um valor que a gente procura praticar. E falando de valor num campo um pouco mais amplo, é importante que a gente passe isso para o nosso time, para a nossa equipe, né? E é algo que a gente tem bem alinhado hoje, né? Que o nosso time acredite e vivencie aquilo que a gente também acredite e vivencie. É necessário ter diversidade de pensamentos na equipe, mas a diversidade tem uma aderência de propósito, né? Então, acho que é algo que também é um motivo de alegria para nós poder praticar isso no dia a dia. Sem dúvida. Acho que o grande desafio é esse, né? Esse ano, acho que vai ser um ano de muita reflexão, que a gente é convidado a pensar e o que foram, né, esses 10 anos, esses últimos 10, os primeiros 10, os 20 anos, né? Mas, de alguma forma, um núcleo rígido, ele sempre foi permanente, né? O Thiago e o Luiz Paulo acrescentaram isso, esse nosso compromisso com o cliente, né? Então, às vezes, dizer não, mas de forma responsável, dizer não e ao mesmo tempo, criar cenários diferentes, né? É um não, mas com vários talvez que o cliente, o empresário, pessoa física, pessoa jurídica, vão ter opções. Então, é um não com possibilidades, né? E nessa possibilidade a gente constrói elos de confiança, elos de responsabilidade e acredito que em alguns elementos, né? A gente olha para o cliente, mas ao mesmo tempo a gente tem essa mesma responsabilidade com quem está junto com a gente, né? Esses 20 anos, essa história contínua, ela é muito marcada por esse espírito de, ao mesmo tempo que a gente enfrenta os desafios, a gente se propõe a superar, mas num dado momento, quando a gente chega nessa superação, quando a gente muda de lugar, a gente traz as outras pessoas para dentro, né? Acho que isso tem uma frase, não sei se é exatamente nesses termos que esses dias eu li nessas Forbes da vida, né? Crie oportunidades, supere desafios e chegando lá, crie espaço para as outras pessoas. Acho que esses 20 anos é muito isso, assim, da gente sempre se desafiar, a gente nunca está contente com o resultado, de sempre buscar alguma coisa. E a satisfação, às vezes, de ver o resultado, parece que a gente não fica feliz de ver esse resultado sozinho. A gente tem sempre que dividir, né? Então, dividir com o cliente, dividir o resultado do cliente, acho que é uma coisa que nos anima sempre. Às vezes, a vitória não é nem financeira, né? Mas a vitória de conseguir entregar um resultado que o cliente estava esperando no tempo correto, é o que nos move para buscar novos desafios, entregar resultados cada vez melhores, seja para os clientes, seja para quem trabalha junto com a gente, né? Acho que isso é uma coisa que me deixa muito feliz, de ver que a gente faz isso como propósito e não como consequência, né? Não faço isso. Muito mais o caminho do que o fim, né? Propriamente. E o que é interessante, Zé, que você colocou, a história é contínua, mas ela é uma permanente evolução, né? Muitas pessoas que hoje veem o escritório imagina que o escritório desde sempre foi assim, né? O escritório iniciou lá em 2003, atendendo todas as áreas relacionadas à empresa, à pessoa jurídica. Tínhamos o tributário, que no começo era eu sozinho, mas tínhamos o civil, o trabalhista. Logo o Thiago entrou em 2004, compôs a equipe do tributário. O Zé veio em 2005, agregou. E aí, de repente a gente olhou, nós tínhamos 2 escritórios dentro do mesmo escritório. E aí, em 2008, a gente teve essa definição e essa coragem
de focar naquilo que a gente gostava essencialmente e que a gente entendia que a gente tinha um produto diferenciado. E nessa época é muito interessante, porque não foi um, nem dois, nem três. Foram várias pessoas que chegaram para nós e falou: você vai focar em tributário numa cidade, numa região de Presidente Prudente que falta incremento, falta incentivo de indústria, falta cliente? Sim. Essa é a nossa crença, essa é a nossa verdade. Se Prudente, se a região de Presidente Prudente se tornar pequena em termos de clientes potenciais para a gente atender, a gente vai andar, porque é isso que a gente vai fazer. E hoje, passados 15 anos dessa decisão, a gente vê que realmente foi uma decisão certa. Hoje nós temos um time de 35 pessoas, uma equipe na consultoria fiscal com 8 contadores de altíssimo nível, fazendo só aquilo que a gente gosta de fazer, que é o direito tributário. Então isso é o que você falou em termos de satisfação, é uma satisfação enorme, né? Fazer aquilo que a gente gosta e que efetivamente é o nosso dom, né? A nossa frase de que exercemos a nossa vocação, mas somos privilegiados por exercer a nossa vocação com extrema paixão, é algo que faz a diferença. Doutora Micaele, não é isso? Exatamente, doutor. E é muito gostoso ver essa evolução, né? Igual o senhor falou, que iniciaram em 2003 e sempre proximidade do cliente, próximo ao cliente. E hoje, 20 anos depois, nós continuamos próximo aos clientes. Eu acho que é isso que nos diferencia dos demais. E eu acho que é isso que dá um toque especial na nossa advocacia, né? A proximidade, porque nós não olhamos o cliente como uma pasta mesmo. Nós sabemos nome, sobrenome, temos proximidade com o cliente e conforme a equipe aumenta, consequentemente, a gente aumenta esse senso de responsabilidade na nossa equipe, a gente reproduz isso para a nossa equipe. Então, isso é muito legal, ver o crescimento constante sem perder a essência, que eu acho que é o principal, né, que nós buscamos. O Zé Mauro tocou num ponto ali, né, de você crie oportunidades, cresça, e eu fiquei pensando, fazendo link com o que você falou, Luiz Paulo, né? Lá no começo era uma coisa muito artesanal, talvez, né? Não deixou de ser artesanal, até hoje mas o funcionamento da estrutura do escritório era eu, o Luiz Paulo, especialmente até 2005, e uma secretária, né? Que também exercia ali uma função de fundamental importância. E hoje a gente olhar para uma equipe de 35 pessoas, muito bem estruturada, com coordenadores em cada uma das áreas que o escritório atua, com pessoas cada vez galgando posições maiores dentro do escritório, é uma forma muito bacana de também retribuir e criar oportunidades, né? A gente pode olhar para isso como algo necessário para atender o cliente da forma como a gente entende correto, da forma como é a nossa verdade, mas também tem um lado legal de criar oportunidades, né? Um dos valores do escritório é que todos os advogados façam pós-graduação em direito tributário, né? Então não é direito de tributário da boca para fora, né? É um direito tributário exercitado com muita seriedade, né? O advogado que quer ser tributarista, ele vai fazer numa instituição que a gente acredita que é uma instituição séria, que traz um conteúdo sério. O escritório estimula esse estudo e para nós é um grande prazer que as pessoas cresçam junto conosco. E hoje também, como bem tocado, né, nós somos um escritório que atua em qualquer lugar do Brasil, né? Hoje o escritório tem clientes em todas as regiões, né? A questão geográfica, ainda mais no cenário atual, ela deixou de ser uma barreira, e isso também nos permite vivenciar problemas das mais variadas formas, né? Você tem
certos tributos que, apesar de ter uma legislação que vale para todos os estados, podemos citar aqui o ICMS, cada estado interpreta de uma forma, né? O que vale em São Paulo não vale em Minas. Então, isso também é uma coisa bastante enriquecedora para nós de vivenciar, né? Acho que uma frase que a gente ouve muito, né? Quem trabalha com tributário não morre de tédio, né? Ainda mais no Brasil, né? Especialmente no Brasil. E trabalhar com esses desafios é ao mesmo tempo prazeroso. A gente, né? Somos chamados, né? O Luiz Paulo falou em vocação. Nós somos chamados por uma questão, né? de paixão por aquilo que a gente faz, mas é um desafio atrás do outro, né? Saber que uma operação está aguardando uma definição nossa de como é o melhor modo de proceder, qual é a forma mais correta de dar um tratamento tributário para uma operação, para uma venda. E isso cada vez mais exige, como o Thiago falou, de saber também, né? Saber do direito tributário, mas também se envolver com a vida do cliente. Com a operação, com né? o dia a dia, com a operação. Não adianta saber, né, todas as implicações jurídicas se você não conhece o negócio. Então, essa questão de proximidade também demanda muito isso, de ter um conhecimento multidisciplinar, saber um pouquinho de contabilidade, entender minimamente a operação do cliente, estar próximo, né? Ouvir, acho que é uma coisa que a gente... É uma característica muito grande nossa, da gente saber ouvir, né? Ninguém chega com uma verdade pronta, não chegamos para um cliente achando que a gente sabe da vida dele, da operação dele. Muitas vezes vou para o cliente com o peito aberto, falando, não sei o que eu vou responder, eu não sei, porque eu não conheço. Às vezes é a primeira reunião, a segunda reunião, a gente vai muito mais para ouvir, entender. Às vezes eu vou com o intuito de fazer uma entrevista para saber onde é que eu posso ajudar, o que ele está esperando em termos de resultado, né? Mas essa questão de querer entender, de aprender, é uma coisa que eu não sei se todos os escritórios têm Esse respeito, abertura, né? esse respeito de conseguir ouvir o cliente, de estabelecer uma conexão, de querer entender o negócio, né? Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, inclusive internamente, né? Às vezes, na maioria das vezes, são sócios que estão trabalhando ali na frente do cliente, mas a gente precisa levar depois toda essa conjuntura para a equipe interna. Então, o Thiago falou, a gente investe, né? Faz com que o pessoal estude, invista em conhecimento, mas também, de alguma forma, a gente, senta aqui que agora eu vou te ensinar uma coisa que ninguém nunca vai te ensinar na faculdade. Como é que essa operação acontece, como que as operações são estruturadas, como que é uma operação de venda saindo daqui, indo para a Bahia, passando num centro de distribuição no meio do caminho, né? Isso acho que é muito legal. A gente tem uma atividade muito dinâmica e que nos exige muito mais do que saber o dia a dia do tributário, dos aspectos jurídicos, né? Mas conhecer o cliente, conhecer a vida do cliente, estar perto do cliente é uma coisa que a gente se diferencia. E faz total diferença, né? Com a abertura do escritório em São Paulo, nos deu inúmeras oportunidades, né? De crescimento, de ampliação de clientes, ampliação de atendimento. E o agro tá cada vez na moda, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E lá em São Paulo, o pessoal, grande escritório, a gente tava tendo uma reunião num grande escritório e trouxe à mesa a questão do agro. Sabiam que a gente atendia o agro de uma forma bastante direta. E a advogada, baita profissional.
ela colocou uma história que ela foi atender um cliente do agro, precisava falar com ele, ligou para ele, a secretária falou que ele estava no mangueiro, ela não entendeu direito, ela falou, será que a secretária falou mangueiro ou mangueira? Será que não é possível que ele esteja debaixo da mangueira, tomando banho de mangueira? E é isso, né? É simplesmente conhecer a atividade do seu cliente. É simplesmente ter a humildade e o respeito para entender que as coisas têm suas peculiaridades. E o negócio, principalmente no direito tributário, faz total diferença. Uma classificação de KNAI, né? Uma classificação de NCM, isso impacta decisivamente. E se você não conhecer o negócio do seu cliente, não ter o respeito para se dispor aí até o seu cliente, conhecer as peculiaridades do dia a dia dele, você deixa de ter, você perde a oportunidade de poder atendê-lo de uma forma mais ampla, mais contundente, mais eficaz. E é um aprendizado muito grande, né? Quantas vezes a gente literalmente não entrou no chão da fábrica do cliente, né? Dos mais variados segmentos, né? A gente entrou dentro de curtume, de couro, de frigorífico, de usina de açúcar e álcool, de fábrica de alimentos, fábrica de embalagem. A gente sabe o cheiro que tem, né? A gente sabe, né? Comemos em fogão a lenha em fazenda de cliente, E atolamos em barro. Isso é um aprendizado tremendo, né? Não só desta proximidade com o cliente, mas de fato aprender ali certas particularidades que dificilmente seriam aprendidas atrás de uma mesa, né? Fazendo um estudo, por mais sério que seja, de uma legislação, de uma jurisprudência, como o Zé Mauro colocou, mas se eu não entender, né, como que aquele insumo entra no processo produtivo, como essa mercadoria é transportada, qual é a operação que o cliente realiza, e muitas vezes isso tem que ser in loco, a gente não clareia uma série de situações. Tiago, eu lembro uma vez que a gente olhava a nota do cliente e na nota vinha faca. Era uma empresa de confecções e a nota vinha faca, né? Que a gente, você vê uma nota faca, você fala, bom, comprou faca para o refeitório. Aí depois uma outra nota faca. Mas é só no chão de fábrica que você vai perguntar, o que é aquilo ali que fica em cima da mesa, que depois do risco do desenho que vai ser aplicado no tecido, vem um outro aparelho que corta. Não, aquela ali é a faca da marca tal, fornecedor tal. Né? A caneta era uma caneta que a gente compra em papelaria, a caneta que faz o desenho. Né? Se a gente não tivesse nessa vistoria identificado que aquela caneta, marca tal, faca, marca tal, estava ali desenhando o molde e cortando o tecido, né? A gente talvez deixaria o cliente numa situação de não apropriar devidamente créditos, né, nesse aspecto. E acho que isso ficou gravado para mim. Eu falei, você tem que conhecer e tem que sair perguntando, o que é aquilo, quem que é fornecedor disso, quem que te vende, de onde você compra, porque depois você vai estar atrás de um computador com uma tela em branco que só vai estar escrito faca, papel, caneta, né? Isso não é qualquer livro que vai te ensinar, você vai aprender a fazer isso. E isso faz diferença, inclusive, nos bancos acadêmicos, né, Zé? Nós todos temos pós, nós todos sentamos. Atualmente, o Thiago está fazendo mestrado dele, o Zé está fazendo doutorado. E por mais que a pessoa seja um grande estudioso do direito tributário na sala de aula, se ele não tiver essa experiência, de conhecer o negócio, de conhecer como que funciona o direito tributário na prática, ele não consegue contextualizar o tamanho que é o direito tributário, né? É uma atuação bem limitada, né? E não é o caminho mais fácil, né? É interessante porque muitas vezes o cliente, no início de relacionamento com a gente, ele até questiona, né? Mas precisa de tudo isso? Né? E é bacana que no médio prazo, no longo prazo, na hora que o resultado é colocado sobre a mesa, o cliente entende isso e passa a dar todo o valor, né? Em direito tributário não tem caminho fácil, né? Queira ou não, goste ou não tem caminho fácil e não tem caminho curto.
aquela velha brincadeira de que não é nada de brincadeira, né? Que no Brasil a gente não tem certeza nem do passado, né? Então, quando você for tomar uma decisão... Principalmente na conjuntura atual. né? Se você for tomar qualquer decisão para o futuro, lembre-se disso. A gente não tem certeza nem do passado, então a gente tem que desconfiar absolutamente de toda e qualquer ideia, de toda e qualquer certeza. Ela tem que ser testada ao extremo, né? Ô, Thiago, agora mudando um pouco de assunto, voltando para o mote dos 20 anos do escritório, considerando que a doutora Micaele, nossa mais recém sócia aqui conosco, conta um pouco da experiência. Desde 2008 você e o Zé são sócios do escritório. E aí eu acho que é interessante também, para aquele que tiver a oportunidade de ouvir esse podcast, também ter essa percepção. Qual que é esse sentimento? Qual que é a tua experiência do Zé enquanto sócios do escritório? Muito bacana. Eu gosto até de começar falando um pouco antes de 2008, né? Eu ainda na fase de acadêmico de direito, eu tive a oportunidade, né, de conviver inclusive com você, né, Luiz Paulo? Meu estagiário, não que a gente tenha tanta diferença de idade, mas nesse caso aconteceu. Não vamos entrar nessa polêmica, mas a gente conviveu junto, né? Foi um tempo muito enriquecedor, pelo menos para mim. E aí houve um hiato, né? Eu acabei me desligando durante um período desta realidade do direito, fui beber água em outro segmento, e foi muito importante esse período de beber água fora do direito, porque não que eu tivesse alguma dúvida de que meu lugar era no direito, mas esse período fora serviu para deixar muito claro de que não existia nenhum lugar para mim que não fosse o direito. Era onde eu era feliz, era onde eu me realizava. E aí, após esse ato, em 2004, a gente começou a trabalhar junto no escritório, daquela estrutura pequena, né? Naquela estrutura compacta, pensando no direito tributário. A gente ficava na mesma sala? Não? A gente ficava. Na mesma sala. A gente ficava. Na época, Luiz Paulo, você ficava bastante tempo fazendo atendimento no cliente, né? Vivendo essa verdade de que o advogado tem que estar junto com o cliente. E 2004 foi o ano também que eu entrei no mestrado, então foi um ano também que eu fiquei muito em São Paulo, né? Então, quer dizer, era uma época de uma intensidade tremenda do direito. Muitas vezes a rotina era ir embora do escritório 10h30 da noite, isso era a rotina, e é importante, né? É impressionante pensar que isso de maneira alguma era cansativo. Não era extenuante nem cansativo, porque a gente faz o que gosta, né? Então, se era direito tributário, podia ficar até às 10, 11 horas que estava tudo bem. E aí a nossa estrutura foi crescendo aos poucos, né? Logo em 2005 tivemos o Zé também junto com a gente, até que em 2008 a gente passou a integrar formalmente a sociedade. E são, como eu disse no começo, né, são períodos de muitas transformações, né? O direito tributário não tem monotonia, né, Zé? Como você disse, é sempre muito emocionante, cheio de novidade, mas a nossa história também teve várias fases, né? De segmentos de clientes que cada vez mais a gente ia agregando e tinha que aprender rápido a viver a vida do cliente, de transformações internas para absorver esses períodos de crescimento e principalmente de diversificação. O escritório nunca parou, dentro das áreas que ele atua, ele nunca parou de se perguntar o que mais eu posso agregar para o meu cliente dentro do direito tributário. E só fazendo um parênteses, Thiago, nessa época eu acho que nós tivemos dois grandes desafios. Um desafio que foi focar só em direito tributário e planejamento sucessório, estruturação patrimonial. E dado esse passo, a gente deu um passo ainda mais arrojado um pouco à frente, que a gente deixou de atender alguns clientes mensalistas que tinham grandes passivos tributários para focar muito mais no cliente que nos demandava um maior estudo, uma consultoria, que demandava essa realidade que a gente sempre gostou de estudar, de propor soluções
para os nossos clientes, né? E isso é uma parte importante desse processo de amadurecimento, né? A gente atuou no segmento sucroalcooleiro e uma das primeiras empresas que a gente atendeu era uma empresa que tinha muitas questões tributárias. Contrárias. Era uma empresa que tinha muitos problemas tributários. Isso nos pôs em contato nesse segmento com absolutamente todo tipo de assunto que acontece no setor. Então, foi um período de muito crescimento para todos nós. Isso, estou falando de um setor, mas aconteceu em vários, né? Mas depois de um certo tempo, esse perfil de cliente ele cai numa rotina de repetição. E isso nunca nos agradou, né? Isso nunca foi o nosso combustível. Esse cliente precisa de atendimento, ele teve, mas a gente passou a focar a partir dali nesse cliente que tem um problema pontual e que precisa de um conhecimento especializado. Acontece até hoje de chegar cliente que passou pela mão de outros profissionais e que não obteve a solução do problema, e isso para nós é um motivo de muita satisfação, né? De, poxa, isso aqui outros já tentaram resolver e não conseguiram. Mas voltando um pouco ao mote aqui do assunto, né? De 2008 para frente, acho que o grande movimento do escritório, ali em 2008 a gente iniciou a diversificação, né? A gente um pouco antes já fazia planejamento e estruturação patrimonial, e em 2008 a gente já fazia consultoria tributária, mas a gente não tinha um profissional de contabilidade dentro do escritório, e ele foi agregado ali por volta de 2010, mais ou menos. Final de 2009, Final de 2009, começo de 2010. Esse profissional tá com a gente até hoje e coordena uma equipe. E lá em 2010, né, parece que é a mesma história do escritório se repetindo nos setores, né? Em 2010 era uma pessoa. Hoje são quase 10 pessoas nesse setor. É como se a Jorge Gomes Advogados tivesse um escritório de contabilidade dentro dela, né? A gente tem muita amizade com a classe contábil, a gente sabe que existem certos escritórios que não têm, né, a estrutura que a gente tem. E, enfim, eu acho que isso é a grande mote, é a grande energia que nos movimenta, né? Essa busca por cada vez mais agregar valor ao atendimento que o cliente precisa dentro da nossa área e da nossa verdade. Zé, é bom ouvir você, que você também sempre tem uma visão. Eu tive uma história que eu tava namorando, mas não queriam namorar comigo, né? Na época da faculdade também, eu tava fazendo eu trabalhei muitos anos, desde do primeiro ano da faculdade, eu trabalhei num setor contábil de uma empresa de distribuição de combustíveis, né? Mas num dado momento eu precisei virar a chave. Eu falei, poxa, eu vou terminar a faculdade de Direito, não vou ser contador porque eu não estudo contabilidade, só trabalho com isso, mas também não sei advogar. Aí eu fui fazer estágio e ao mesmo tempo fazendo uma monografia, né, falando de tributação no setor de combustíveis. E o meu orientador falou, tem aqui em Prudente, então, isso era 2005, o meu último ano de faculdade. O meu orientador falou, tem um escritório aqui, conheço o Luiz Paulo, você podia chamar ele e convidar ele para ser sua banca. Aí em 2005 eu já estava lá, precisava entregar prazo, colocar o nome do orientador, ligava lá no escritório, pode vir. Aí chegava lá, ele teve que ir para São Paulo. Aí volta semana que vem. Aí não consegui. Aí tive que colocar outro orientador, não deu certo. Mas eu falei, poxa, né, não feliz, não vou desistir. Porque na verdade a gente queria colocar como banca, mas na verdade eu queria um emprego, né? Falei, não vou desistir. Né? Aí continuei, levei o currículo, deixei na recepção, e um dia, isso já 2006, no meio do ano 2006, quer dizer, 6 meses de formado. Aí o Luiz Paulo me convidou para
para ir participar, e antes dele me convidar, eu tinha falado com o contador da empresa que eu tinha trabalhado. Eu tinha saído já fazia 2 anos, mas eu sabia que o Luiz Paulo estava trabalhando lá. Então, quer dizer, foi um gap, assim. Se eu tivesse continuado lá, talvez eu o conheceria por estar trabalhando na empresa, né? E aí fui tentando construir relações. Falei, fala bem de mim lá, que não sei o quê. E aí fui contratado, né, para trabalhar como advogado, isso no meio de 2006. E uma coisa que eu sou, né, uma característica minha, eu tento ver nos problemas e achar possibilidades, né? Tentar criar. Eu tenho alguma inquietude nesse sentido. Então já cheguei e assim, querendo aprender tributário, porque não sabia nada, né? Fui seguindo os passos do Thiago, do Luiz Paulo, né? Os cursos de especialização que eles fizeram, eu fui tentando aprender com eles, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu tentava, até porque eu acho que eu tinha mais experiência do que atuar como advogado, eu sabia muito de organização, porque eu trabalhava no escritório, então tudo eu tentava achar uma soluçãozinha. Então o Luiz Paulo era sócio de num outro contexto, né? A Jorge Gomes tinha uma outra composição, mas eu, quando via a moça do financeiro precisando de ajuda, eu falava, faz assim, mexe nessa planilha assado. Eu cheguei no escritório, a gente... Um parênteses, falando de planilha. Talvez grande parte das pessoas não sabem, mas ele criou o Excel. Acho que tem que dar os louros. Eu brinco lá no escritório, vem lá no currículo Excel avançado. Eu falo assim, poxa, eu sei básico, esse cara aqui sabe o avançado, imagina o que ele não consegue fazer, né? Mas aí eu dava pitaco. Então a moça do financeiro precisava de alguma coisa. Eu tinha trabalhado num outro escritório que usava um software que eu ajudei a levar para o escritório, implantar. Então eu sempre tinha essa questão de tentar olhar burocraticamente e alguns aspectos administrativos, né? E tentando trazer soluções, né? Eu via que até hoje isso é uma coisa que me incomoda muito, das pessoas que trazem os problemas sem uma solução. E para mim isso não faz sentido. Quer dizer, lógico que problemas existem e precisam ser resolvidos, né? Mas eu sempre buscava, olha, vamos fazer isso, a gente tem opções, vamos desenvolver um software nosso, vamos contratar um pronto, né? E acho que isso foi também, de alguma forma, sendo absorvida, né, pelo escritório, essa demanda. Quando a gente, né, o Luiz Paulo falou, olha, eram 2 escritórios em um, e a gente fez essa opção, quer dizer, sobrou para mim essa parte. Agora, né, o Luiz Paulo vai dar continuidade para o trabalho, vai continuar visitando os clientes, o Thiago também está nessa integração e trabalhava, assim como ainda trabalha muito no desenvolvimento técnico, na parte técnica do tributário. E a gente, né, até mesmo antes, o escritório sempre teve essa postura. A Jorge Gomes é uma empresa. A Jorge Gomes Advogados tem que se organizar como uma empresa. E eu meio que assumi também essa responsabilidade de olhar, de também olhar e tentar agregar ao máximo a Jorge Gomes enquanto atividade empresarial. Então, o Luiz Paulo e o Thiago colocaram essas marcações, né? Olha, em 2008, de 2008 a 2012, 2013, foi uma fase em que a gente foi muito consumido, os clientes mensalistas, né? Mas isso gerou essa oportunidade, né? De tanta dificuldade, a gente tinha uma expertise gigantesca para, num dado momento, olha, agora eu posso assumir desafios, eu posso assumir clientes sem medo de conseguir acertar. E foi quando a gente, em 2013 e 2014, vira essa chave de ser menos dependente financeiramente de clientes mensalistas para poder gerar, o que eu falo, a gente sempre teve buscando oportunidades, né?
não só para o escritório, a gente buscava oportunidades, desenvolver para as pessoas que trabalham, mas também para os clientes, né? Então a gente buscando esses novos mercados aí de 2012 e 2013, a gente teve essa visão de, olha, a gente pode trabalhar para múltiplos clientes, né? E aí 2016 para 2017 a gente focando na estruturação patrimonial e planejamento sucessório, já com projetos de ter unidades no território nacional. Ó, não preciso ficar só aqui, eu posso ir para qualquer canto, posso abrir uma filial, né, em Três Lagoas, em Dourados, e com esse objetivo a gente acabou, né, tendo unidade em Três Lagoas, um polo que até hoje é muito, né, forte em Dourados, em Londrina, né, agora mais recentemente em São Paulo. Então essa possibilidade de abrir, né, espaço, de ir conquistando espaço, acho que foi um pouco do que aconteceu no âmbito externo. Mas internamente a gente também sempre investiu, né, na parte de gestão. A gente trabalhou com diversas consultorias de gestão de processo, gestão financeira, gestão de pessoas, né? Que de alguma forma foi se casando. Na medida que os desafios apareciam internamente, a gente, preciso organizar uma forma diferente de trabalhar para a gente conseguir atender isso, né? Então eu acho que esses 20 anos, né, o Luiz Paulo falava, olha, historicamente a economia, né, de alguma forma, né, os desafios que aconteceram no ambiente econômico, macroeconômico, marcaram também o ambiente do escritório, da gente olhar para isso, enxergar essas oportunidades, entregar esses resultados para o cliente, olhar para dentro, olhar para as pessoas, ver o que a gente precisa deles para fazer frente. Eu vejo essa construção, né, de a gente não ser reativo. A gente identificou oportunidades, se movimentou, entregou e não paramos, né? Acho que viemos para nossa nova sede já há dois anos, né? 2019 para 20, né? Novembro de 2019. 19 para 20. Que era um projeto dos 10 anos, né? Eu lembro que quando a gente integrou a sociedade, em 10 anos nós vamos ter a nossa sede própria, né? Foram 6 a mais, mas tá bom. Construímos outras coisas no meio do caminho, né? E então, outra sede também, outro tipo de sede. Outro tipo, não necessariamente física, né? Mas agora com a física, acho que estando em São Paulo também com uma unidade física para nós, é um ambiente de oportunidade que entra dentro dessa ideia que eu vejo. O escritório sempre alguns passos antes da coisa acontecer, né? Então acho que a gente sempre tentando olhar para frente e, né, o Luiz Paulo que joga bola, eu nem tanto, joga a bola na frente e corre para fazer o resultado, né? Acho que eu vejo muito essa construção assim dentro do escritório. Ô Zé, o que eu acho muito legal de ver você falando, e fico pensando como ao mesmo tempo nós somos tão diferentes, né, nas nossas personalidades, até mesmo nas nossas principais habilidades, e como isso se complementa, né? Então, olhando ainda para 20 anos, né, o Luiz Paulo lá atrás era o cara que estava bastante focado em relacionamento com o cliente e estar mais próximo do cliente. Eu lá em 2003, 2004 e ainda por um bom tempo, era um cara que estava muito focado no interno. O Zé Mauro foi uma grande soma na parte de gestão do escritório. E além de se complementar esses perfis,
os nossos perfis foram mudando também ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje todos nós estamos muito próximos do cliente, no atendimento e no relacionamento, né? Todos nós amadurecemos muito no que diz respeito à questão de gestão, apesar do Zé Mauro ainda ser a cabeça do escritório nesse ponto. E a chegada da Micaele coroa essa diversidade de habilidades, né? Então, a Micaele tem um dom com a equipe que, sejamos francos, nenhum de nós, nem de longe, temos esse dom que ela tem com a equipe. Eu até queria que você nos contasse um pouco sobre isso, né? Porque isso é um valor tremendo. A gente sempre valorizou as pessoas, né? A gente sempre prezou por um bom ambiente dentro do escritório, né? É um ambiente corporativo, é um ambiente que tem que produzir, entregar o resultado, mas a gente passa mais tempo no escritório do que com a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Então, esse ambiente tem que ser ao mesmo tempo saudável e produtivo. É muito desafiador, né? E você consegue equilibrar isso e conduzir isso de uma maneira que é sua, que é natural, né? Se eu tentar fazer, vai ser um desastre, porque vai ser uma coisa artificial. Então eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso também, né? Porque quando a gente fala em diversidade de talentos e de pessoas, você é uma grande soma para nós a partir de agora. E dentro de uma realidade, né, Thiago, que nós temos gerações dentro do escritório cada vez mais com desafios para nós, porque são gerações muito diferentes do que a gente aprendeu, né? E essa habilidade da Micaele conviver e coordenar com toda essa diversidade, eu acho que ganha um status ainda de maior relevância. Então, acho que é muito importante mesmo, Micaele, você colocar para nós essa habilidade. Eu acho que as nossas diferenças são o que nos une, né? Porque realmente nós somos muito, muito diferentes. Cada um tem uma habilidade diferente que ressalta. E obrigada pelos elogios. Mas porque eu entendo assim que a equipe é quem faz a mágica acontecer, né? É a equipe que precisa, eu entendo que a equipe precisa estar motivada, porque na maior parte do tempo são eles que produzem, então eles precisam estar motivados para estudar, para debater. E lá, o que eu mais gosto é que é um canal aberto. Se nós do jurídico temos dúvidas, nos relacionamos com os contadores para esclarecer essas dúvidas e aprimorar o nosso trabalho. Então, isso eu acho que é o grande diferencial do escritório, que é ter essa equipe multidisciplinar, que a gente possa se relacionar, trocar ideias e ir aprimorando o nosso trabalho. E a equipe, se não estiver motivada, as coisas não andam. Então, eu sempre sou muito preocupada com eles, principalmente porque é uma geração diferente do que a gente está acostumado. Então, o escritório é preocupado em olhar para cada um deles de forma diferente e saber como trabalhar, saber como extrair o melhor de cada um. Porque, obviamente, extraindo o melhor de cada um, isso vai refletir no nosso trabalho, refletir no trabalho, nos resultados do nosso cliente. Então, nós focamos sempre nisso e é onde eu mais trabalho com eles, que é nisso, de ter um bom relacionamento, de ter proximidade, bom relacionamento. Isso nós não abrimos mão, porque eles passam a maior parte do tempo lá no escritório. Então, tem que ter bom relacionamento. Imagina você acordar 7 horas da manhã e falar, nossa, vou ter que ir para aquele lugar. Não, eu gosto que eles acordem e falem, não, eu vou para lá, mais um desafio. Então, eu me esforço muito para motivá-los sempre, sempre, sempre. Micaele, como que foi a sua chegada? Quando você chegou no escritório, o que você procurava? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória aí com a gente.
Eu cheguei como estagiária e aí eu já não era tão nova, né? Como os estagiários. Eles chegam lá com 18 anos. Eu não, já era um pouco mais velha, mas estava disposta, realmente disposta a... Eu já tinha filhos, né? Então, é muito diferente. Então, eu estava disposta a aprender, a dar o melhor de mim. E aí, usando da mesma técnica do Dr. Zé Mauro, eu chamei para compor minha banca na monografia. Ó, fica a dica, gente. E aí... do ano cheio de monografia para analisar. E aí, brincadeiras à parte, eu sempre me dediquei muito. E aí, nisso eu me identifico com a sua fala, doutor, de falar, olha, se eu vi a moça do financeiro lá apertada, olha, calma, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? E eu sempre tive esse... se é que eu posso dizer de talento, mas de me preocupar mesmo com o andamento das coisas, para ver as coisas fluírem, né? Não deixar tudo se transformar em caos. Então, se eu via a moça da recepção precisando de ajuda, olha, deixa que eu atendo o telefone. A moça do financeiro, olha, se precisa que eu te ajude, eu vou no banco para você. Então, sempre preocupada com isso. E isso me trouxe onde eu estou hoje, né? Com 20 anos no escritório e nos próximos 20 estarei aqui, estaremos... Será que vai existir podcast ainda? Não sei. O que vai ter, né? O que será? Qual vai ser a mídia daqui 20 anos? Né? E aí, já projetando os próximos 20, não é? Quem estará conosco na mesa? Exatamente. Nossa história é contínua, né? Nossa história A nossa história é contínua. Essa mesa vai ter que ser maior, né? Se Deus quiser. É aquilo, né? Crie oportunidades, chegue lá e quando chegar lá, crie espaço para mais gente, para outras E pessoas. é isso, né, que a gente faz. Eu sinto que isso que você falou reflete o DNA do escritório, né? Essa proatividade, ela é junto ao cliente, ela é dentro do escritório e quando eu acho que cada um com o seu modo de ser, essa atitude de cada um é que nos uniu, né? Que nos coloca juntos aqui, né? Nesse momento de celebrar 20 anos, juntos, né? Nessa mesa. E certamente, né? O escritório vai continuar buscando desafios e nós vamos, daqui a algum tempo, o tempo vai dizer quanto tempo, nós vamos ter outras pessoas com outro perfil nos ajudando e nos dando braços para continuar fazendo o que a gente ama fazer, o que a gente gosta de fazer. Eu acho que isso é motivo de grande alegria para todos nós. Acho que esses 20 anos, né, nos dão a missão de construir, né, construir esse futuro que vem pela frente, né? O que seria dos próximos 20 anos? O que será dos próximos 20 anos? Essa nossa característica, esse nosso núcleo rígido de estar sempre buscando, né, nos aperfeiçoarmos, né, nos aperfeiçoarmos em conjunto, né, acho que essa é a grande verdade do escritório, que a gente tem sempre que buscar alguma coisa a mais, diferente, né? Então, se a gente tivesse que fazer uma previsão aqui, o que será dos próximos 20 anos? Serão novos projetos, cada vez mais desafiadores. Para isso, a gente vai ter que investir na gente, enquanto profissionais, vamos ter que investir nas pessoas que trabalham com a gente e gerar oportunidades para quem trabalha com a gente e especialmente para o nosso cliente, que os cenários, né, cada vez mais complexos, uma tributação num país que quando você vê a coisa indo para um lado, você fala, agora vai dar certo, de repente um viés na economia, seja economia externa, questões internas do país, mas a gente sempre buscando soluções. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ver no futuro, né? A gente, né, aquele que cria problema ou que está resolvendo um probleminha não vai ter espaço, né? Gerar soluções e gerar oportunidades e trazer soluções para problemas que poucas pessoas conseguem enxergar, né? Eu acho que são essas duas situações bem definidas, né, Zé? Primeiro, a inquietude. Essa inquietude
talvez o principal DNA do escritório, né? A inquietude, a não se conformar com a situação atual, não se conformar com não se conformar. A gente quer buscar o melhor cenário sempre. Só que esse cenário sempre ele tem uma premissa que ela é intransponível, que é a soma. A gente tá para somar, né? A gente tá para somar com os nossos parceiros, a gente tá para somar com os nossos clientes, a gente tá para somar com a nossa equipe, com o nosso time. Eu acho que essa soma de individualidades, essa soma de valores demonstra essa continuidade na nossa história. E eu acho que é legal a gente pensar que nós vamos começar a viver, né, pensando em continuidade, a gente vai começar a viver tempos novos em direito tributário, né? Os desafios que sempre foram muito intensos vêm se revelando aí nos últimos anos e também nos anos que vão vir, aparentemente ainda mais complexos, e a gente vai ter muito trabalho. O empresário vai precisar muito do trabalho de um tributarista, né? Existem grandes questões sobre a mesa. Nós vamos ter uma reforma tributária, né? E se tivermos, qual é essa reforma tributária, né? É aquela reforma tributária que vai simplificar esse ambiente, tornar ele mais saudável para negócios, né? Ou uma reforma tributária que implique em aumento. É ruim a gente falar isso aqui, né? Mas a reforma tributária que reduz carga, ela é uma ilusão, ela não vai existir. Pelo contrário, né? A gente está vendo aqui já nos primeiros dias do ano medidas que apontam para aumento de carga, né? Então, acho que são dois grandes problemas que vão se mostrando ainda mais desafiadores no atual cenário, que é um problema de um ambiente minimamente saudável para negócios, né? Acho que é algo que o empresário almeja e a gente também tem que almejar, e um ambiente de uma tributação também mais racional. Olhando para frente, né, enquanto escritório, enquanto profissional que está do lado do cliente, que está do lado do parceiro, são dois temas que me deixam muito inquietos, para usar aqui o mote da inquietude. E a ideia nossa aqui é ter outras conversas como essa, para debater temas específicos, né? Para trazer temas específicos, para envolver parceiros na mesa, para envolver o setor produtivo na mesa e bater papo. Bater papo e tentar traçar cenários, né? E eu acho que é justamente isso. Eu acho que esse é o grande desafio nosso dos próximos podcasts. É trazer a conjuntura nacional, trazer os novos desafios que os nossos clientes, os nossos parceiros provavelmente vão estar afetos a esse ano de 2023 e de alguma forma poder contribuir, né? Poder contribuir, talvez não com respostas prontas, mas com certeza com reflexões bem fundamentadas. É para isso também que nós pensamos nessa plataforma. É a Jorge Gomes comemorando os 20 anos de existência, 20 anos de história, mas trazendo a sua contribuição para o nosso cenário de clientes, parceiros e equipe. Acho que é esse. Fica o desafio dos próximos podcasts. Eu acho que, de novo, a gente não contente em trabalhar para mudar e gerar uma situação melhor para o nosso cliente, esse senso de responsabilidade, né, de saber fazer alguma coisa, poder mudar uma realidade. E acho que essa plataforma vai nos oportunizar isso. Eu sempre tive alguma dificuldade de enxergar, né, na pandemia, esse boom de lives. Eu fui muito cético no sentido de que, mas será que isso está agregando alguma coisa de alguma forma? E sempre me provocava, mas o que eu poderia fazer, qual que é um conteúdo que seria de fato um elemento de alteração, né?
E sempre pensando, bom, eu posso contribuir com alguma coisa a mais. Eu acho que o podcast vai poder aumentar e amplificar um pouco dessa sensação da gente poder contribuir algo a mais para um ambiente e um número maior de pessoas, né?